Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje é terça-feira e hoje eu prometi que seria bombástico porque nós vamos falar de crises. Crise no relacionamento, no casamento, crise onde mais importa para você a família. Então presta atenção porque hoje vai ser fora do comum. Bem-vindos, vai colocando aqui embaixo da onde você está falando. Eu sei que tem gente de tudo quanto é lugar já do Brasil, conectado do Brasil e do mundo. Gente de Portugal com a gente e dia 20 de abril tô aí em Portugal, em Lisboa, na FENAC do Shopping Colombo e 23 no Porto, na FENAC do Shopping Norte Shopping. Olha, vai colocando qual é a sua cidade, vai colocando. Se você não está assistindo no horário certo do Café com Destino, que a gente começa aqui às 7h57 da manhã. Mas se você por acaso está assistindo depois, que eu sei que muita gente só assiste depois por causa de trabalho, fuso horário, muita gente fora do país nos assiste, coloca aqui também nos comentários agora o horário em que você está assistindo. Para mim, isso é muito, muito importante, tá bom? Ó, nós começamos uma série especial essa semana, a série sobre casamento. Gente, ontem, segunda-feira, foi poderosíssimo o nosso primeiro episódio da série Casamento. Semana passada nós falamos sobre o poder do jejum. Nós recebemos centenas e centenas e centenas de testemunhos, mas esse tema casamento tá dando o que falar. Já estamos recebendo centenas e quase milhares de perguntas sobre isso. Vamos hoje trazer ao vivo algumas perguntas que mandaram pelo Instagram, uma caixinha de perguntas que a gente fez ontem sobre casamento. E prepara seu coração, porque até sexta-feira nós estamos trazendo esse curso gratuito, essa mentoria para casais, que é o Café com Destino dessa semana. Então, antes de a gente começar, eu preciso te pedir um favor. Compartilha essa live com quem precisa. Tem muita gente, mas muita gente que precisa escutar sobre casamento, sobre a crise. Hoje nós vamos falar sobre crise no casamento, crise no relacionamento, crise na família, como resolver, qual é o melhor caminho, como identificar qual é o problema e como sair desse problema. Então compartilha com 3, 4 pessoas que você sabe que está precisando. Tiago, meu amigo não é casado ainda, minha amiga não é casada ainda. Posso chamar? Pode, porque aqui ele vai aprender como escolher a pessoa certa também para evitar as crises do casamento. Nós podemos prevenir muitos dos nossos problemas e para quem já está vivendo um problema, ainda tem solução. Não desista, assiste hoje o Café com Destino, chama todo mundo. Outra coisa, dá um like. Porque quando você dá um like, o YouTube entrega para mais gente. Aí você também honra a minha vida e a vida da nossa equipe que está aqui, sempre às 7h57 da manhã, ao vivo com você. Dá um clique aí nesse like, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje é um dos Cafés com Destino mais especiais que nós temos, porque está aqui comigo a minha rainha, minha professora, minha mentora, minha pastora, minha esposa, Janine Brunet. Uau! Bom dia! Que bom estar aqui com vocês. E nós somos especialistas em crises. Nós já passamos por todos os tipos de crise e sobrevivemos. Então hoje nós vamos te dar uma aula sobre crise. Não é, Janine? É verdade. Vamos completar 17 anos de casados. No dia? Você sabe? Eu Você sei. lembra? Eu sei, mas fala aí só pro pessoal confirmar. 15 de julho. Isso! 17 anos de casados. Estamos quase alcançando a maioridade, né? Ano que vem. Isso aí. Ano que vem, 18 então, anos de casado. muita história para contar, para compartilhar, né? Muitas situações que nós vencemos ao longo desses anos. Mas o casamento é assim, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Na verdade, o casamento não, qualquer relação. Qualquer. Tem seus altos e baixos, seus momentos difíceis, momentos mais confortáveis, mais alegres. Mas é assim, faz parte da vida, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando? Que a gente passou por muito problema e sobrevivemos. Mas essa questão do sobreviver não foi uma sorte, não. É lógico, a gente se apegou à fé, a gente se apegou aos princípios, mas também lá atrás, no namoro, a gente escolheu bem. Sim. Eu lembro que, eu já te contei isso, né? Que eu namorava com você, a gente namorava no corredorzinho de uma casa que ela morava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, Irajá. Quem é de Irajá aí, levanta a mão. Só quem é de Irajá. Ali no metrô de Irajá que ela morava, aí eu ia andando, eu saía da casa dela e ia falar, Deus, eu quero casar com essa menina que eu quero. Porque eu saía muito feliz ali e apesar da Janine corresponder a tudo que eu esperava de uma menina, por exemplo, fisicamente, sempre achei ela linda, eu sempre tive assim, muita vontade dela mesmo, mas eu escolhi ela para casar não porque eu sentia atração por ela ou porque eu achava ela bonita, isso contou, mas porque, por exemplo, para mim o caráter era muito importante.
Até porque naquela época eu tinha vários desvios de caráter, né? Por exemplo, nessa época eu mentia muito, eu contava muita história que não era bem assim, direto a Janine. A Janine foi muito usada por Deus para me corrigir. Que eu tava contando uma história para alguém, eu falei, não, rapaz, aí eu peguei R$100, era só 50 que eu peguei, a Janine. Thiago, ó, R$50, você não pegou 100. E aí, eram desvios, pequenos desvios de caráter que eu tinha, que ela veio me consertando. E eu percebi que ela nunca mentia. A mãe dela ligava e perguntava onde é que você tá, ela falava, tô em tal lugar. E aquilo começou a me inspirar o seguinte, eu não vou só casar com uma mulher que é bonita para mim, que eu quero casar. Ela também tem muito a me ensinar sobre caráter. Ela passou por vários problemas de o pai ter deixado ela aos 7 anos de idade, ela ter se virado com a mãe para sobreviver, para pagar aluguel, para pagar conta de luz, passou por um apertos financeiros seríssimos e continuou firme no caráter e temente a Deus. Então eu falei, eu preciso disso. Então, ao escolhê-la por isso, eu tomei uma decisão muito sábia, muito certa, porque quando vieram as crises no futuro, a maioria por causa minha, por problema meu, ela teve sabedoria, porque ontem eu te ensinei, a mulher precisa ter sabedoria para resolver os problemas, ela teve sabedoria, e eu fui assumindo o meu papel de homem, porque antes eu era só um garoto. Então, ontem, o que eu te expliquei ontem? Se você não assistiu ontem, você precisa assistir. O homem tem que descobrir sua verdadeira identidade, seu papel, cumprir seu papel, a mulher precisa ser sábia, e a casa não pode ser apenas um lar, tem que ser um altar de adoração. Pena que a gente foi descobrindo isso apanhando. Então, depois agora, com 17 anos de casado que a gente vai fazer, a gente vive isso, mas depois de apanhar muito, de sofrer muito, tá? Então... Inclusive, isso que você está falando, tem uma perguntinha sobre, mais ou menos falando sobre isso. Eu escolhi o Thiago, uma das qualidades que eu vi nele, quando a gente namorava, que além da beleza, que ele era um cara muito trabalhador, muito esforçado, e ele sempre pensou grande, sempre almejou coisas grandes, e eu não tinha muito essa... eu não fazia muito... parte de você, ficar sonhando muito. Parte de mim. Eu era uma pessoa que, eu queria trabalhar, sabe? Eu Pagar queria ser as contas. professora, então eu queria ter um salário de professora, ter uma vidinha tranquila. E ele não, ele sempre pensou grande, sempre trabalhou muito. Então ele nunca teve dia para trabalhar, nem hora. Então ele sempre se esforçou muito, e mesmo dentro das nossas condições, de sempre proporcionar o melhor pra mim, ainda no namoro, né? Então, eu viajava, ele saía, viajava, sempre trazia um perfume importado pra mim, sempre se esforçava pra fazer algo realmente maior. E tem muitas perguntas assim, como é que eu faço pra conhecer a pessoa no namoro? Rapidinho, então, só um minutinho, se você buscar na pessoa aquelas qualidades, de repente, que você não tem, e se os defeitos que você encontra nela te agridem, foge desse relacionamento. Se então não é você já tolerável. percebeu que o cara é mó mentiroso, não trata bem você, tá Nunca sempre se dando um arrepende. jeitinho, não se arrepende, ou não é trabalhador, não vai cuidar da sua família, já são indícios de que esse casamento vai ter vários problemas. Isso que você estava falando da mentalidade, quando você citou do perfume, vale lembrar que nessa época não tinha R$1 onde cair morto. Não, é que quando você saía, né, pra trabalhar... Então, aí eu ia trabalhar meses... fora, eu pegava parte do pouco que eu ganhava e separava para trazer algo muito bom para ela, porque a minha mentalidade sempre foi de excelência. Então, essa questão de você ter um dos dois que sonha, um dos dois que tem mentalidade de excelência e levando, isso vai interferir diretamente no seu futuro financeiro. Tem várias perguntas que as pessoas mandaram por caixinha de Instagram, a gente vai responder algumas. Uma a gente já está nesse assunto, que é, Janine, o que é mais importante em conhecer uma pessoa antes do namoro ou antes do casamento? Janine já falou. Que a gente tava falando. Eu já era o pé no chão, né? Já sou o pé no chão, né? Então, às vezes eu tenho que, calma, volta aqui um pouquinho, até hoje, né? É verdade. Vem aqui, não, vamos pensar, vamos fazer conta, vamos ver se dá pra fazer isso. E ele sempre tá me levando pra cima, me colocando em outro patamar que eu confesso que a minha mentalidade ainda não consegue enxergar. Mas eu acho que é isso. O principal é que, por exemplo, se você é cristã, e aí a pessoa que você está se relacionando não vai dar conflito. Eu penso de uma forma sobre casamento. Eu quero ter filhos, ele não quer. Vai dar problema no casamento. Então, o namoro, ele é isso. Ele é uma escola. Alinhamento de expectativas. Você vai ali vendo o que
o que vocês vão conseguir tem que ter mais benefício do que problema, sabe? Então, o namoro, ele é ótimo para isso. E quando você toma o passo, por exemplo, do noivado, é que você já tá mais decidido a isso. Aproveitando, falando de noivado, né? Esse negócio de ficar noivando aí 5, 10 anos, não sou muito a favor disso, não. Acho que tem que ir aí 2 anos, no máximo. tudo, e já casa, que já dá tempo de conhecer a pessoa aí nesse tempo. Né? E também uma coisa que eu acho importante você avaliar antes de tomar a decisão de casar é analisar bem o caráter da pessoa. E às vezes as pessoas têm algum problema de caráter, têm algum erro, como eu tinha. Só que eu tinha também um coração quebrantado. Dá pra resolver, né? Tem problema que dá pra resolver. Problema que dava pra resolver. Eu me arrependi, eu falava, não quero isso, eu quero melhorar. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, acha que nunca tá errada, não escuta ninguém, discute com todo mundo, não assume, erro. aí você tem que tomar cuidado. Acobertar, né? Tem gente que tá sempre tentando acobertar ou colocando a culpa em outras pessoas, e aí é um problema E mais lembrando grave. que quem dera, né, todo mundo estivesse escutando a gente, estivesse na fase de escolher ainda. A maioria das pessoas já estão no 2º ou 3º casamento, ou já estão há muito tempo casados, já estão com os problemas estabelecidos, às vezes com os problemas enraizados já. Então nós sabemos que nós estamos falando com um público que está muito machucado nessa área, mas eu gostaria que você mantivesse a luz da esperança acesa, porque nós vamos hoje falar sobre crises e vamos te ensinar a sair de algumas. O que é mais importante? A pessoa focar no caráter, entender que a pessoa, o outro que você está estudando para casar, pode até ter problemas, mas tem que saber se o coração dele é ensinável, o coração dela é ensinável. Você tem que lembrar que todo mundo tem uma cultura, um background diferente, traumas diferentes. Uma criação diferente. Criação diferente. Se você não analisar tudo isso antes de casar, é lógico que vai dar muito conflito. Aí, Janine, eu recebo muita pergunta na minha caixinha de perguntas do Instagram, e você também, diz assim, Thiago, e eu que já estou morando junto e o cara não quer casar comigo? Estou há 5 anos morando, 6 anos não quer casar. Eu tenho muitas perguntas assim também. Não é? O que você acha? O que está acontecendo? Então, eu acho que não está casado ainda, né? Não. Então, se é uma relação difícil, né? Às vezes tem esses problemas que a gente estava falando, pode ser uma oportunidade de sair fora, né? Então, não está casado ainda, sai fora. Agora, se você investiu muito nessa relação, né? Então, assim, tem amor, vale a pena estudar o porquê ele ou ela não quer casar, descobrir se é algum trauma, se tem alguma outra situação escondida aí, porque todo homem quer construir uma família. Toda mulher quer construir uma família. E assinar o papel do casamento é o primeiro passo para isso. Se não quer isso, pode ser que tenha alguma coisa aí escondida, estranha. A maior prova de amor que um homem pode dar para uma mulher é levá-la ao altar. Porque quando você leva ao altar, você assumiu, essa é a mulher da minha vida, essa vai ser a mãe dos meus filhos. Não só diante de Deus, mas publicamente. Diante de Deus, né? e publicamente. É a maior prova de amor do homem é levar a mulher ao altar. Mas por que muita gente não leva? Primeiro porque o cara sabe que é moleque. Ele sabe que é garoto ainda. E aí ele quer transar, ele quer morar junto, quer viver uma vida de casado, mas sem ter a responsabilidade. Qualquer coisa, se eu fizer uma besteira, pego minhas coisas e vou embora, que eu não sou casado. Tem uma questão mais leve, que isso aí é a questão mais pesada, né? Do cara, às vezes, está envolvido com pecado, com um monte de coisa que ele não quer assumir aquele casamento. Mas tem a questão mais leve, que é o medo só. O cara fala assim, cara, e se casar não der certo, eu quero fazer as coisas... Mas é pior você estar morando junto e não estar assumindo esse relacionamento. Acaba vindo filhos daí, aí daqui a pouco você não tem certeza se você é marido, se você vai ficar por um tempo, se é para sempre. Então, você acha que a parte financeira conta também? Tipo, a gente casou desempregado. Não, mas assim, tipo, às vezes porque ele ou ela já tem uma situação já estável, já tem alguma coisa e não quer casar pra, tipo assim, se der um problema, ainda vou ter que dividir minhas coisas com Casa com separação total de bens. Se a pessoa já tem uma vida financeira boa, é isso que você tá falando? Casa com separação total de bens. Não vejo problema nenhum nisso. Se você já construiu um dinheiro, né? Uma vida financeira, e fala assim, não, mas isso aqui eu construí antes de casar. Casa com separação, ou parcial, depois de tudo que vocês construíram junto. É uma escolha. É uma escolha. Agora, casar no papel é muito importante, tá bom? Verdade. Próxima pergunta. Olha, Janine, como vocês alcançaram a tão sonhada estabilidade financeira? Meu Deus, isso é muita história. Começa lá no dinheiro emocional pra você. A gente sofreu muito. Olha só, gente. A gente hoje leva uma vida próspera. A gente
consegue escolher as coisas que a gente quer fazer, mas isso é só agora. Os 17 anos de casado, talvez os 10 primeiros foram muito ruins, mais ou menos, né, amor? A parte financeira, né? Parte financeira, assim, sempre com dívida, sempre apertado, sempre comendo só o que dava. Eu lembro, ontem a gente estava no restaurante... Mas é importante falar que tudo isso em busca dessa estabilidade. Dessa estabilidade, né? Sempre tentando, de alguma forma, construir essa independência financeira. Nunca fomos acomodados, a gente sempre estava trabalhando. Não de irresponsável, né? Porque a gente fala, endividado e tal, parecia que a gente não era irresponsabilidade, exatamente. Né? Sempre em busca dessa autonomia financeira. Ontem a gente estava num restaurante, eu e Janina estava falando, Thiago, você lembra? Que na frente do restaurante que a gente estava tinha um outro, que há 10 anos atrás, 9 anos atrás, a gente veio aqui, a gente ficou preocupado porque a gente entrou no restaurante, a gente estava dando um cursinho em São Paulo, mas a gente não podia pagar o almoço, para você ter uma ideia. Era no meu início como treinador de pessoas. Aí, para completar, o amigo que estava com a gente convidou não sei quantas pessoas. Eu falei, meu Deus. Falei, agora a gente não tem como pagar. Agora, como é que eu vou pagar essa conta? E aí teve uma provisão lá que uma pessoa se levantou, não, eu que vou pagar hoje. Mas para você ter uma ideia, a gente não sabia, a gente não conseguia entrar num restaurante barato. Tô falando um restaurantezinho de shopping. E a gente não sabia se podia pagar. Então, a gente sempre teve muitos problemas financeiros, sempre em busca de melhorar. Eu sempre fui em busca de conhecimento, lia muito livro, né, amor, sobre isso. E eu sempre foquei, eu vou ser próspero. Essa questão de prosperidade financeira é uma decisão, que quando vem dos dois é melhor ainda. Então, eu e Janine, a gente tomou a decisão, nós queremos ser prósperos financeiramente, a gente quer ter a vida estabilizada nessa área. A prosperidade, a liberdade financeira não está, eu acho que não está ligada à quantidade de dinheiro que você ganha, mas está ligada a você viver uma vida em paz. É você poder pagar suas contas, é você poder sair para jantar com a sua família no final de semana, é você conseguir programar uma viagem nas férias, levar seus filhos para passear. Não está ligada porque tem que ser milionário para ter uma independência financeira. Não, é dentro daquilo que você faz, você conseguir ser próspero. Então, às vezes, poxa, eu ganho R$2.000 por mês. Cara, às vezes você é mais próspero com esse dinheiro, ainda sobra. É verdade. Tem gente que ganha 100 mil por mês e está endividado. Sempre. Sabe? Então, compra a prosperidade é isso. Eu acho que primeiro você tem uma paz financeira, mas lembre-se disso, não está ligado à quantidade de dinheiro que você ganha. Porque às vezes você vai focando nisso nas pessoas que estão na internet, que estão, nossa, olha só como a casa que eles moram, o avião que eles têm, o dinheiro que eles gastam, eu não tenho nada disso, então eu não sou próspero. Esquece isso, deleta isso da sua cabeça. Exatamente. Outra coisa, aproveitando que você está com a palavra, tem uma pergunta aqui da R. Ramos. Ela fala o seguinte: Janine, como você lida com a governança da sua casa, as atribuições do escritório, sem ter um burnout, que é sem pirar? Sem pirar, acho difícil, né? Mas tudo bem. sempre dá umas crises aí. Eu já falei algumas vezes que lá no meu Instagram, para algumas perguntas que eu respondo, que nós conseguimos criar uma estrutura em casa que nos dá certa liberdade para fazermos muitas coisas. Viajar, trabalhar, né? Então, vocês sabem que a minha mãe sempre nos ajudou com as crianças, então a gente sempre conseguiu cumprir nossas agendas fora de casa, porque minha mãe sempre estava lá. A gente tem as meninas que nos ajudam. No escritório também a gente tem conseguido, né? Conseguiu criar uma equipe que nos ajuda em muitas áreas. Então isso tudo vai meio que... Não sei se a palavra é facilitando, mas né? Vai facilitando essa caminhada. Mas assim, sempre tem problemas, sempre tem, às vezes, uma crise. Poxa, às vezes uma pessoa que você confia ali, que está te ajudando em alguma área, sai, você fica aí, né, sem saber o que fazer. Mas, assim, o importante, eu sempre falo para não comparar a vida das pessoas, né? Mas no nosso caso, a gente tem essa ajuda que nos dá esse empurrãozinho para casa. E também, como diz... Para casa não, para vida, pra né? vida, né? E como diz um amigo meu, o sucesso não aceita preguiça, né? A gente acorda cedo, eu faço minha parte, ela faz a parte dela. A gente divide muito bem as funções. Por exemplo, nada de escola de criança eu sei, ela que cuida dessa parte.
Dividimos as funções, A gente né, divide May? as funções. Eu educo as crianças biblicamente, ela bota a educação mais formal nas crianças. Aí eu sou sua mãe. Sua mãe. A mãe Mar, A mãe porque Mar, ela sou chama eu, né? atenção O pai dos não. horários. Por exemplo, os horários, ela que decide, ó, hora de dormir, ela que decide. Dinheiro da casa, ela que administra, eu não sei nem quanto é a conta de luz lá em casa, quanto é funcionário, não sei nada. Ela que administra. Em compensação, eu que vou para a rua produzir o dinheiro, produzir a prosperidade para trazer para casa e botar para ela administrar. A gente dividiu muito bem as funções. Com o tempo, a gente percebe que uma família que dá certo é uma família que vira uma equipe. E no caminho tem os ajustes, né? Às vezes eu falo, Lógico. olha, não tô conseguindo isso daqui com as crianças. Então, Thiago, ó, às vezes eu falo pra ele, ó, você que vai ter que ir lá e resolver essa situação, porque eu não tô conseguindo. Então, e assim como ele também, ó, isso daqui no escritório, preciso que você resolva, você assuma isso. Então, a gente consegue fazendo esse equilíbrio de... Não é uma coisa assim, né? É uma coisa que tem movimento, tem movimento. Então, se for necessário que eu faça algo que mude no meio do caminho, a gente vai criando essa... Não, existem situações com as crianças que só ela resolve. Existem essas situações que fala, Thiago, esse é assunto para você. Aí eu vou lá. Então, a gente é bem flexível nisso. E mais uma coisa importante, a gente falando disso, Janine, eu lembrei que um dos maiores conselhos que eu posso te dar no seu casamento é que o casamento, ele só tem chances de dar certo, e muita gente vai se entristecer com isso, ou seja, sem contar com milagre, porque eu acredito em milagre, tá bom? Eu acredito em milagre, mas sem contar com milagre, a única chance de um casamento dar certo é os dois quererem. Sem dúvida. Então, tipo assim, a gente quer fazer dar certo. Quando a gente pensou em separar anos atrás, a gente pensou e tal, começamos a conversar sobre isso, aliás, gritar sobre isso e tal, até uma hora que a gente falou assim, não... Decidimos juntos fazer dar certo. Vamos decidir junto fazer dar certo? Vamos. Então eu tive que mudar completamente minha forma de pensar, tive que mudar minha forma de falar com ela, eu tive que mudar como eu interpretava algumas coisas dentro do casamento. Ela foi melhorando em outras áreas que ajudou muito eu ver o casamento de outra forma. A gente foi se adaptando, a gente foi melhorando, e até que a gente falou, vamos construir uma vida juntos e ponto final. Então, é difícil, tem problema sempre, mas só que isso já não abate mais. Então não acha porque você tem um problema no casamento que é o fim, não. Porque ninguém fica de pé sem vencer muitos problemas. Só que os dois têm que querer. Se os dois... não sei se o português é querer ou quererem, né? Os dois têm que querer isso aí. Se os dois... Ou quererem. Se os dois quererem... Querem. Dois quiserem. Se os dois quiserem fazer dar certo, vai dar certo. Fazer dar certo. Agora, realmente, não pode ficar a responsabilidade só para um. Porque aí o pesado. peso é muito grande. Muito grande. Uma das maiores lições do casamento, muita gente está perguntando, Thiago, qual é o maior código secreto do casamento? Para mim é o perdão. Porque... Sem perdão não dá. Sem perdão é impossível. Porque os dois vão errar. E vão errar em vários momentos do casamento. E em coisas que para outro não era inadmissível e tal. E sem perdão eu não consigo ver esperança de casamento. Porque o perdão ele coloca uma pedra no passado e vocês começam a reconstruir juntos, né? Por exemplo, muita gente pergunta assim, Thiago, eu devo perdoar meu marido que me traiu? Depende. Depende do quê? Depende de por que ele fez isso, como ele fez isso, quanto tempo ele fez isso, se ele está arrependido de ter feito isso, se ele quer viver uma vida contigo ou se ele realmente... É o estilo de vida que ele escolheu, É o estilo de vida que ele escolheu. Eu e Janine somos a favor do casamento. A gente acha que tudo tem jeito e você tem que lutar pelo seu casamento até o final, não é isso? Sim. A gente concorda 100% com isso. Mas a gente entende também que tem mulher que está debaixo de violência doméstica. Thiago, o que eu faço? Meu marido me bate. Bate? Eu tenho que perdoar, que a Bíblia diz, né? Claro, perdoa, mas faz um BO lá na delegacia. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você perdoar não é deixar de fazer o que você tem que fazer. Violência doméstica precisa ser comunicada às autoridades. É crime. Então, é uma coisa totalmente diferente. Existem coisas que você tem que tomar uma ação, perdoa no seu coração. Puxa, ele fez isso porque estava bêbado, fez isso porque o pai dele educou assim. Não importa o motivo. Você quer perdoar, tem que perdoar. Mas eu te indico a você ter muito cuidado com certos limites. Então, por exemplo, existem limites de respeito. Janine, ela é respeitada por mim, não é porque eu sou um gentleman, não. É porque ela impõe respeito. Às vezes eu falo alguma coisa com ela nervoso,
e tento, de alguma forma, isso não tanto recentemente, mas lá no passado, de ofendê-la numa discussão, na hora ela bota respeito. Ela fala assim, olha com quem você está falando. Eu nunca plantei isso na sua vida para você falar isso para mim. Olha, papá, qual foi o dia que eu te dei razão para falar isso? Na hora eu já começo a desequilibrar e retirar, botar o rabinho entre as pernas e sair fora. Porque ela é uma mulher de respeito. Então por que a gente se respeita? Eu coloco o respeito para ela hoje e ela sempre colocou respeito para mim. Então a gente se respeita. Agora, quando os dois estão todos errados, é só briga mesmo. Ninguém respeita ninguém. Então eu acho que nós temos que perdoar, né, sempre. Mas conviver é uma decisão, dependendo da situação. Não tem como dar uma resposta, não né? Tem uma resposta. Porque assim, às vezes, porque a gente recebe as perguntas e às vezes pensa, não respondeu a minha pergunta e tudo mais. É porque cada caso é um caso. Cada casamento está passando por um momento e aí tem um problema específico. Então, eu não posso, às vezes, responder a sua pergunta. Eu tenho que ouvir... O certo seria ouvir o seu lado e o lado dele. Lógico. Não é para poder dar um diagnóstico, não sei. Um parecer. Um parecer da situação. Então, não tem uma resposta... Assim, a resposta pronta é o que a Bíblia fala. Então, a Bíblia fala sobre perdão. Você tem que insistir no seu casamento até o limite. Qual que é o limite? Até onde os dois querem. Se um não quer... infelizmente, cada um vai ter que seguir aí o seu caminho. E aqui tem um problema teológico agora, porque esse negócio também que os dois não querem, cada um segue o seu caminho, cria um problema teológico, que a Bíblia protege o casamento. Sim. Apesar de Moisés ter concedido a carta de divórcio, Jesus fala, isso só aconteceu por causa da dureza de coração. E na Bíblia, a separação com contração de novo casamento só é possível através da quebra do casamento por relações sexuais ilícitas. Traição. Por a traição, adultério, prostituição, coisas desse tipo. Eu acredito que esse seja o motivo mais forte para um casamento terminar, né? Tirando, claro, se não tem nenhum tipo de violência, alguma coisa assim. Tirando a traição, um crime. Né? Um crime a traição, sem dúvida, lembrando lembrando que muitos casais que estão felizes hoje passaram por traição, mas os dois decidiram continuar, se arrependeram, tanto a mulher que traiu quanto o homem que traiu, se arrependeram profundamente. Por isso que não tem como ter casamento sem Deus no meio, eu não acredito. Porque é muito difícil você perdoar e seguir em frente. Existem muitos casais que convivem juntos, né? Mas não se perdoaram. E aí vivem um inferno na vida, porque não tem Deus. Mas a gente conhece pessoas que realmente se perdoaram e estão vivendo. Então, tipo assim, as minhas infantilidades no início do casamento, erros que eu cometi de caráter no andar do casamento, coisas que ela fez que enfraqueceram a minha relação com ela e que me fizeram falar, isso não é pra mim. A gente se perdoou, a gente decidiu se perdoar e caminhar juntos para sempre. Foi uma decisão. Nos arrependemos e falamos, vamos seguir esse caminho. E além disso, mudança de atitude, né? Mudança de atitude, que porque não tem como você arrependimento não é remorso. Remorso é caramba, não devia ter feito isso. Arrependimento nunca mais eu vou fazer, exatamente. Mudança de atitude. Aí vem uma outra pergunta aqui. Perdoar demais é um erro? Até quando eu posso perdoar? E quando eu devo dar um basta? É mais ou menos isso que a gente está falando. Né? Depende, cada caso é um caso. Né? Perdoar do quê? Perdoar porque ele chegou atrasado? Perdoar perdoar por traição? Não, vai ter a Bíblia diz que o perdoar tem que perdoar. Talvez aqui a gente esteja levando para perdoar no sentido de conviver. Não perdoar um perdão espiritual. O perdão espiritual você tem que dar para todo mundo. Tá perdoado e tal. Agora, não necessariamente você tem que conviver, você tem que sempre tomar a decisão. Agora, tomar a decisão certa. Agora, se os dois estão muito afim de recomeçar, cara, Deus é especialista em recomeços. É verdade. Deus é especialista em recomeços. Aí eu te faço a pergunta, Janine, se o amor é mais forte do que a morte, por que tantos casamentos estão morrendo? Tudo isso que a gente acabou de falar, né? Mas tem o seguinte, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Todo mundo casa por amor, ninguém casa por ódio. Todo mundo casa por amor. Mas se o amor é tão forte, por que as pessoas se separam depois? Porque a criptonita do amor é a iniquidade. O que é iniquidade? É coleção de pecados. Exatamente. Não é você cometer um pecado, que Deus te perdoa. É quando você decide viver em pecado. Muitos casamentos estão acabando hoje porque decidiram viver em pecado. Ou seja, eu minto e vou continuar mentindo. Eu adultero e vou continuar adulterando. Eu estou viciado em pornografia e não quero nem saber disso. Ou seja,
a pessoa insiste no pecado, ela insiste no caminho das trevas, não tem jeito. Não tem amor que resista à iniquidade, porque a iniquidade é criptonita, ou seja, é o ponto fraco do amor, enfraquece o amor. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então nós precisamos entender que você sem Deus não tem muita esperança de restaurar o casamento. Por quê? Porque Deus é quem restaura o amor e afasta a iniquidade através do seu arrependimento, da sua mudança de atitude. Então eu quero deixar essa palavra final antes de a gente passar para o segundo bloco, porque o Café com Destino a gente vai ter que fazer em 2 blocos. A gente vai fazer muita pergunta. É muita pergunta. Então a gente vai fazer o bloco de hoje, terça-feira, e a gente vai fazer o bloco de quarta-feira amanhã com a Janine também. Então antes de a gente encerrar o bloco de hoje, antes de a gente encerrar o dia de hoje, eu preciso que você entenda que se você não parar a vida do jeito que você quer e seguir a vida que Deus estabeleceu, não vejo muita esperança. O que salvou meu casamento, o que manteve minha família de pé, não é porque eu sou bom, porque eu sou especialista de inteligência emocional, porque eu não era nada disso quando a gente passou por crises. Em nome de Deus, foi simplesmente misericórdia de Deus, arrependimento diante da presença de Deus, pedindo auxílio a Deus, nos cercando de pessoas que podiam dar bons conselhos pra gente, porque nas nossas crises a gente sempre teve boas pessoas para nos visitar de madrugada, orar com a gente, né, dar uma palavra. Gente, como isso é importante. Por favor, como isso é importante. Ter pessoas que estão orando por você, pessoas que estão batalhando no mundo espiritual por você. E, é claro, perdão e vontade dos dois. Mudança de atitude e vontade dos dois continuarem. Não pode falar, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Aí vai perder, vai morrer sem nada. Tudo. Vai morrer sem nada. Então presta atenção, gente. Como tem muita pergunta, a gente vai amanhã voltar, a gente vai deixar o segundo bloco para amanhã com a Janine e comigo, tá bom? Quem tá gostando até aqui, se você tá entendendo que essa matéria vai mudar a sua vida, que essa matéria vai mudar a sua forma de pensar sobre casamento, não deixa de compartilhar agora com todo mundo essa live, não deixa de dar um like no vídeo, porque você ajuda o YouTube a entregar para mais gente, porque amanhã a gente vai falar sobre 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se o amor suporta tudo, porque tem gente que já não está aguentando viver com o outro. Amanhã o bicho vai pegar aqui no Café com Destino, na nossa continuação desse estudo sobre casamento, sobre relacionamento. Inclusive você que é solteiro, solteira, amanhã eu vou falar também, vou te dar dicas de como encontrar a pessoa certa. Ih, tem muita pergunta dessa. Muito. Como eu posso saber se ele é a pessoa certa? Muita coisa sobre isso, muita coisa sobre isso. Então eu vou te dar uma dica. Bota para programar o teu celular aí amanhã às 7h57 da manhã. Convida 2 pessoas. Você tem que convidar 2 pessoas para assistir amanhã o Café com Destino e assistir o de hoje, terça-feira, e de segunda se não assistiu, para pegar toda a série completa. Vão ser 5 episódios, de segunda a sexta, sobre casamento, tá bom? Não deixa de botar aqui nos comentários o que você tá achando até agora. Manda também suas perguntas. Eu me comprometo, manda agora nos comentários suas perguntas, que eu me comprometo em ler algumas para a gente já responder nesse segundo bloco de perguntas amanhã. Quarta-feira, às 7h57 da manhã. Eu desejo paz e prosperidade. Deus abençoe e até amanhã. Tchau.